Senhor também para trazer para nós. Então, como o irmão orou, né? Como diante do Senhor, tanto para falar como para ouvir. É sempre bom lembrar, irmãos, que nós somos o povo de Deus. E isso, às vezes, não soa realidade na nossa prática, no nosso viver diário, na solução dos nossos problemas. Ontem mesmo, falando de um assunto com a minha esposa, a pergunta é: amor, o que a palavra fala sobre isso? Né? Então, antes a gente ficava na nossa teoria, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é melhor deixar daquele jeito. A gente tomava as nossas decisões. Enquanto nós tomamos nossas decisões, como povo de Deus, o relógio de Deus fica parado para nós. Porque enquanto nós estamos fazendo a nossa vontade, o tempo não anda, nós não avançamos. Então, como nós precisamos ser ganhos pela vontade do Senhor? Não foi assim que o Senhor orou? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então é isso que nós precisamos, como povo de Deus, sermos ganhos pela palavra do Senhor. Eu tenho hoje bastante textos para tratar com os irmãos, e depois eu separei todos os textos, e eu vou então, depois, se os irmãos que quiserem, eu passo então para os irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque todos os argumentos com relação a esse assunto que nós trouxemos na semana passada do reino versus o sistema desse mundo, a política, é um assunto muito conturbado até no meio religioso. Por que eu falo isso? Porque eu na minha meninice, eu até já debati com alguns irmãos, mas o último irmão que eu tratei disso, eu falei: irmão, eu não vou falar do assunto, porque o irmão só fala assim: não, eu acho que tem que ser desse jeito, não, eu acho que é daquele jeito. Eu falei: irmão, nós não podemos ficar nesse negócio de eu acho. Eu fui muito... Eu falei: não, então eu vou pegar os textos, nós vamos estudar esses textos, nós vamos ver, porque senão fica assim: não, eu acho. Então, na internet mesmo, você vê pastores renomados falando assim: não, mas a igreja tem o seu papel na sociedade. É muito bonito isso, irmão, mas eu queria só base bíblica. Nós precisamos de base bíblica. Por exemplo, as pessoas dizem assim: não, eu acho que a gente tem que fazer o bem para as pessoas mesmo. Não, muito bom, mas qual é a sua base jurídica para você falar isso? Porque senão a gente fica jogando bondade no vento. A gente fica só jogando conhecimento. E de bondade, meus irmãos, a gente sabe, né? Diz que o inferno está cheio de bondade. Então nós precisamos voltar para a palavra, voltar para o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é benigno. Irmãos, ser benigno não é o mesmo que ser bondoso. Nem todo bondoso é benigno. Todo benigno é bondoso, porque benigno fala de um caráter. O caráter do nosso Deus é benignidade. Nós precisamos buscar o caráter do nosso Deus, e não a nossa bondade, sabe? Nós precisamos nos arrepender das nossas bondades. E o Senhor trabalhar em nós segundo a sua benignidade. Senhor, é a tua vontade? Senhor, o Senhor está nisso? Então que o Senhor nos ajude nessa noite, tanto para falar como para ouvir. Ontem mesmo, irmão, nós comemoramos, né? Nós não, o mundo comemorou o dia da independência, né? 7 de setembro. Né? Nas escolas hoje tem que colocar fitinha no peito, tem que ser cível, tem que... até irmãos falam assim: não, nós temos que pendurar bandeira na nossa casa, temos que ser cível. Irmãos, quem que não desanimou disso ainda? A gente precisa desanimar disso, assim. Sabe por que eu falo isso? Porque aquele texto que nós lemos semana passada: a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor. Então a nossa pátria ela é muito maior do que essa pátria aqui, que nós temos que amar, temos que honrar. Hoje nós vamos ver nosso papel com relação a essa pátria. Dom Pedro I, em 1822, às margens do rio Ipiranga. Assim conta a história, né? Já muitos historiadores dizem que não foi bem assim, mas ele disse: independência ou morte, não foi? E a igreja do Senhor é dependência e vida. Nós não vivemos independentes de nada, nós vivemos dependentes do Senhor. O mundo quer que você seja independente, que você cuide do seu nariz, que você faça aquilo que te dá na cabeça. Irmãos, isso é nocivo. Não estou dizendo que é isso que eles estão falando. Na verdade, eles estavam falando do reino de Portugal exercido pelo Brasil. Podia até ser exercido no Brasil. Podia até ser que fosse algo realmente politicamente correto. Eu queria assim só recapitular, né? Teve gente que não teve semana passada.
O primeiro texto que nós vimos semana passada foi de Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, onde nós vimos que o povo de Deus há uma repetição na história, uma repetição, onde o povo nunca está satisfeito. Isso é um círculo vicioso. O povo nunca está satisfeito, nunca está bom, sempre está ruim. Você pode pegar na história e você vai ver que até hoje não muda o discurso. Então nós vimos lá que Deus jura na sua ira, em Hebreus capítulo 3 e 4, ele fala 4 vezes isso: não entrarão no meu descanso, porque o descanso é o que o Senhor deseja nos dar para todo aquele que está nele. Portanto, o descanso, nós vimos, não é um dia na semana, mas é uma pessoa, hoje revelada no nosso bendito Senhor. Nós até parafraseamos, né? A gente dizia que o dízimo era 10%, mas hoje o dízimo é 100%, porque é uma vida de dependência no Senhor. Senhor, está aqui, o que eu faço? Eu vou comprar, vender, negociar, pagar água, luz, o que eu faço, Senhor? Me ajuda, tem misericórdia. 100% é do Senhor. Um dia na semana? Não, irmãos. No descanso do Senhor a cada dia. Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se há um peso, se há um fardo, irmãos, se está atribulado, se está muito corrido, se está cheio de coisa, não é o fardo do Senhor. Do Senhor tem um fardo, mas é um jugo suave e um fardo leve. Por isso que às vezes se vem algo na tua mente, assim, te condenando, te acusando de algo do passado, pode ter certeza de uma coisa: não é o Senhor. Porque o nosso Senhor não acusa absolutamente nada nem ninguém. Pode pegar na palavra e ver o dia. O Senhor só acusa aqueles que têm justiça própria. Ele fala: olha, vocês não me querem, vocês preferem viver nas suas próprias justiças. Então, Deus os entregou uma paixões infames, como diz Romanos 1. Então Deus entrega. E a gente até estava vendo ontem isso, né? A pior tragédia não é um castigo de Deus, mas é Deus tirar a sua mão. Irmãos, o Senhor não pode tirar a mão de nós, não pode virar o seu rosto de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Depois nós vimos também em 1 Samuel, onde o povo de Deus, o povo de Israel, chegou para Samuel e falou: Samuel, você já está velho, nós já estamos velhos também, então nós queremos, igual os outros povos têm, nós também queremos governantes. Samuel se entristeceu, foi e orou ao Senhor. Nós vemos lá no texto. O que Deus disse para Samuel? Samuel, atende o pedido do povo. Eles estão desprezando ser governados por mim e estão preferindo ser governados por um homem. Então atende, não é você que eles estão rejeitando, Samuel, está rejeitando a mim. Olha só, irmãos. Depois nós fomos lá para Mateus, onde o povo, onde nós vemos uma democracia, né? Os poderosos ali, eles chegam na multidão e começam a articular uma situação e eles conseguem chegar no ponto. Colocam de um lado Barrabás e de outro lado colocam Jesus. Aí vamos para a democracia, vamos para a votação. Quem que vocês acham que nós devemos soltar e quem vocês acham que nós devemos matar? Todos nós já vimos o filme, né? E no filme a gente sempre torce para Jesus, né? Oh, Jesus podia morrer. Puxa, morreu. Irmãos, graças ao Senhor que Ele se entregou naquela cruz por nós. Porque se Ele não tivesse sido entregue... Quando os irmãos tiverem tempo, abrindo um parênteses, tem no YouTube lá, coloca lá, Conversão de Barrabás. Aquele ator, todos assistiram o filme? Do Mel Gibson? Aquele ator, ele foi convertido naquele filme. Ele conta o testemunho dele. Ele conta que no momento em que ele olhou para Jesus, ele olhou e ele viu aquele olhar, e aquele olhar o tocou profundamente. Ele era vazio, ele falava: meu pai me ensinou a nunca chorar. Ele falou: homem que homem não chora. E depois que ele saiu da cena do filme, ele conta os detalhes, é muito interessante, vale a pena. Ele disse que chorou, falou: não aguentei, eu chorei. E hoje ele é um convertido, dá testemunho do Senhor. Mas ele se viu, né, na pele ali. Depois, nós vimos que Jesus inicia o seu ministério, lá em Mateus, no capítulo 4. Qual que é a primeira palavra que Jesus diz quando inicia seu ministério? Vocês lembram? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, aqui é o foco. O reino de Deus. Nós estudamos tantas vezes, eu nem sei quantas vezes já estudei João capítulo 3. Mas eu foco muito no novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é um foco legítimo. Por quê? Porque a gente nasce na nossa natureza pecaminosa em Adão. O que nós precisamos? Um novo nascimento. Nascimento do alto. Mas eu nunca foquei o reino.
E quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente vê o irmão Jonas já trouxe aqui, já estudamos Mateus, né? Não concluímos o livro, mas nós estudamos a boa parte de Mateus, e vemos que é o evangelho do reino de Deus. E ali a gente aprende que no reino é diferente do mundo, né? No reino é virar outra face, é andar a segunda milha, é dar a capa. No reino bem-aventurado é quando você é perseguido e te injuriam. Quando falam mentira de você, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, por causa do Senhor, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, está tudo errado na nossa vida. A gente vê que no reino é exatamente o contrário. Irmãos, e bem-aventurado é aquele que recebe o quê? A correção do Senhor. Porque ele corrige a todo filho que ama e açoita a todo filho que recebe. Então, se nós estamos sendo corrigidos, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Quem é patrão sabe bem disso. Às vezes você tem um empregado, você chama ele 1, 2, 3, 4 vezes, 10 vezes e fala, meu, tá errado. Mas um dia o camarada não chama mais para conversar. Aí esse empregado tem que se preocupar. Sabe por quê? Porque daí o patrão falou, isso aí não tem mais jeito. Isso aí agora só demissão mesmo. Então, enquanto ele está sendo corrigido, às vezes a gente acha que uma correção é uma coisa ruim, mas não, irmãos. O Senhor está ajustando. Então, o Senhor vem e fala, arrependei-vos. Depois nós citamos aquele texto, que a nossa pátria está nos céus. E nós concluímos com aquele texto tão precioso, nós devemos concluir com ele hoje também, de 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, os quais habitam a justiça. E então, nós não estamos aguardando, irmãos, algo melhor nesse mundo, não. E nós vamos ver os textos, então, para a glória do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor bendito, nós nos submetemos ao Senhor. Nos submetemos à Tua palavra. Senhor, nesse momento, nos livra da carnalidade, Senhor. Nos livra, Senhor, de colocar o dedo humano aqui. E, Senhor, tudo que for do homem falado aqui, Senhor, que o Senhor tire do pensamento, tire da mente, coloca no esquecimento. Mas, Senhor, crava a Tua palavra nos corações aqui. Para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Bendito seja. Amém, Senhor. Amém. João capítulo 17, versículo 9. Só um detalhe, irmãos. O capítulo 17 todo, ele é o Senhor Jesus orando, intercedendo por quem? Pelos seus. Versículo 9. Pode ler, por favor. Por ele que eu rogo. Por eles, né? Por eles, pelos seus discípulos. Por ele que eu rogo. Isso. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Irmãos, o Senhor aqui, ele está orando pelos seus. Ele falou, Senhor, eu não estou orando pelo mundo, não. É como se Jesus dissesse assim, ó, como a gente ouve uma oração, Jesus salva esse mundo inteiro. Irmãos, vamos voltar para a palavra. O Senhor, ele tem rogado por aqueles que o Pai deu. Porque são teus, ele falou. Eles não são ateus, como hoje está na moda. Eles são teus. E versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. O versículo 11, irmão, por favor. Eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmão, nós oramos aqui, o irmão orou, mas aqui você vê o Senhor Jesus orando por você, filho. O próprio Senhor Jesus orando por você, e orando por mim, e orando por nós. Ele está dizendo assim, Pai, eu vou para junto de ti. E como um vencedor, louvado seja o nosso Senhor. Ele diz assim, ó, guarda-os em teu nome. Irmãos, nós precisamos ser guardados pelo Senhor. E a nossa tendência é achar que, guarda do ladrão, guarda do bandido, guarda do maligno. Não é verdade, irmãos. Mas, se nós vermos na palavra, nós vamos ver que nós temos 3 inimigos contra nós. Um dos inimigos chama-se a minha carne. A minha própria carne é meu inimigo. E a minha carne gosta de tantas coisas que o Senhor abomina.
O segundo inimigo é o próprio mundo, que o Senhor está orando aqui. E o terceiro é o próprio maligno. Mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Ali pode também ser traduzido por livra-nos do maligno. Livra-nos do diabo. Então o Senhor está orando por nós, intercedendo por nós. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos homens aí pegam a Bíblia na mão e nos enganam. Por algumas questões. Uma, faz bem para os nossos ouvidos. A gente gosta de algumas coisas. Por falta de habilidade na palavra. E eu confesso isso para os irmãos. Eu tenho buscado aprender do Senhor. Os irmãos têm me ajudado muito. Irmãos, cola nos irmãos aí, irmãos. Cola nos irmãos, aproveita os irmãos. Hoje tem internet, hoje tem CD, tem pendrive. Hoje não ouve a palavra quem não quer, irmãos. É algo tão precioso que a gente vê com os irmãos aí. Esses dias a gente estava vendo um versículo da palavra e era uma coisa assim tão cheia de riqueza. Um versículo, não me lembro qual versículo era, mas era lá de Provérbios. E eu pensei assim, eu queria que um cientista me explicasse esse versículo. Irmãos, se não for do Senhor, não explica. Porque as coisas do Senhor, elas são discernidas espiritualmente. Não tem como discernir. Então, nós temos essa oração aqui, é para o Senhor nos dar discernimento também das coisas desse mundo, das coisas que o mundo está jogando aí, o mundo está colocando. Agora à noite, tem uma amiga nossa, que ela mora nos Estados Unidos, ela veio para cá. Na verdade, ela morou lá 10 anos, ela veio para cá, ficou mais uns 2 ou 3 anos, e ela agora veio fazer só resolver uma questão e já está voltando hoje à noite. Mas o interessante dela, é a Rosane, que ela tem dupla cidadania. Brasileira, então, nascida no Brasil, mas como ela ficou muito tempo nos Estados Unidos, ela conseguiu preencher alguns requisitos lá, né? E ela possui cidadania, americana. Então, qualquer um de nós que for viajar para os Estados Unidos, você tem a fila dos imigrantes, você tem a fila dos cidadãos americanos, né? Com certeza dos imigrantes é bem grande, né? A dos cidadãos você já vai lá quase que direto. Por quê? Porque ela tem dupla cidadania, então ela tem essa vantagem. Ela chega no Brasil também é cidadã. Agora, tem um irmão, ele chama John Phillips, ele diz uma coisa muito interessante, ele cita um texto lá de 1 João, e ele diz assim que nós, cristãos, não temos dupla cidadania. Não temos. Ele diz aqui, ó, Deus não vai permitir-nos o luxo da dupla cidadania. Este mundo assassinou seu filho, e Deus nos convida a vencermos o mundo, independentemente se ele se põe em nossa direção com um sorriso ou com um rosto carrancudo. Devemos reconhecer o mundo por aquilo que ele é, um inimigo. Um sistema energizado por Satanás e gratificante para a carne. A vitória sobre o mundo não é só esperada de nós, é explicada para nós. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Uma vez que esta grande verdade é entronizada em nossos corações, nossa atitude para com este mundo muda. Nós vemos o mundo como ele o via, e o mundo nos vê como via ele, um grande abismo estabelecido. Então nós vemos o mundo como Jesus viu o mundo, e o mundo nos vê como o mundo via Jesus. Nós vimos também aquele texto, da outra vez eu me lembrei, nós citamos aquele texto de Mateus 4 também, onde o Senhor é colocado num alto monte, e Satanás oferece todos aqueles reinos para Jesus. Lembra disso? Fala, olha, se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos. Jesus não chama o diabo de mentiroso. Jesus fala, arreda de Satanás. O Senhor abre mão, então, do governo daquele mundo. Nós vimos também que Judas traiu o Senhor por causa do quê? Porque Jesus o frustrou, por assim dizer, né? Judas queria um libertador político, social e econômico, mas o Senhor falou, meu reino não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu quero fazer um reino, um governo, numa fortaleza muito mais difícil que é dentro de você. Dentro, irmãos, aqui dentro tem uma fortaleza tão grande. A nossa mente tem uma muralha, parece chumbo. Não entra, é muito difícil de entrar se não for pelo poder da palavra. Nós sermos, como Romanos 12 fala, né? Transformados pela renovação da mente. O Senhor precisa fazer esse milagre em nós. Porque, irmãos, nós vimos, né? Que é mais fácil enganar uma multidão do que enganar uma pessoa.
É mais fácil. A multidão é a massa, é a galera. Só que o ser humano, individualmente falando, como dizia um pensador, ele disse assim, nós não tropeçamos em grandes montanhas, nós tropeçamos em pedras. Então, sabe aquelas coisinhas? Nós tropeçamos nas coisinhas, não nas coisas enormes e grandes. Vamos ver um outro texto, irmãos? Está lá em Salmos 2. Salmos 2. Quem que pode ler o versículo 2? Por favor. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Isso, até aqui. 2:2. Quem são os reis da terra, irmãos? Vamos fazer essa pergunta aqui. Deixa eu só falar uma questão. Esses salmos aqui possivelmente foi escrito por Davi. Bem provavelmente. Então, ele estava na condição de rei. Então, foi um rei que escreveu. Esse é um salmo messiânico. Está falando acerca do ungido de Deus. Que bênção, né, irmãos? Na verdade, desde aquele tempo, os reis da terra, o que eles faziam contra o ungido? O que está dizendo aí? Conspiravam contra o Senhor. Então, vocês podem saber de uma coisa. Os poderosos desse mundo, os príncipes, não está falando os príncipes aqui? Essa palavra príncipe, você também pode colocar aqui no lugar dela principal. Os principais desse mundo. Sabe o que eles fazem com o teu Senhor, com o meu Senhor? Eles conspiram contra. Eles se armam e se juntam para combater o governo e o reino do nosso Senhor. É isso que o texto está dizendo. Tem outro texto, aqui em Salmos mesmo, 58. Versículo 1 e 2. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. É isso aí, ó. Na verdade, a versão da Marina fala congregação, né, Marina? Mas as outras versões falam juízes. Está falando também desses principais, esses que estão no governo para tomar decisões, para julgar. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Está falando assim, vocês estão julgando retamente? Vocês estão sendo justos nos seus julgamentos? E aí ele dá a resposta. Longe disso. Antes no seu íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a... Você está vendo? O que está acontecendo? Por causa de tudo isso, aumenta a violência. Claro, nós vamos ver que toda potestade, todo poder foi colocado pelo Senhor. Mas a gente vai ver isso depois. Irmãos, tem algumas questões, se a gente for analisar, por exemplo, os candidatos de hoje, né? Os chamados evangélicos. Vou colocar assim porque as pessoas perguntam, Ricardo, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa o camarada ser um médico ou ser um prefeito? Eu acredito que a gente tem que primeiro saber qual é o chamado do Senhor para nós. Primeira coisa, o que o Senhor dotou. O Senhor colocou dentro de cada um de nós, principalmente os jovens que vão saber disso, Deus dotou, capacitou a cada um com talentos. Eu acho, quando eu era criança, eu achava muito legal, por exemplo, um médico, ele colocava aquele negócio aqui, achava legal um advogado, que ele andava de terno e gravata. Né? Então, às vezes, a gente vai na onda, né? No que a gente acha bonito. Mas o que realmente o Senhor nos dotou? O que foi que o Senhor nos capacitou? Então, eu não sei se é a mesma coisa, irmãos. Que nem eu falei para os irmãos, eu não vou assim colocar uma posição pessoal. A gente vai analisar a palavra, os textos, eu vou disponibilizar para vocês. Depois vocês, se quiserem, claro, estudam os textos e analisam. Mas os irmãos considerem isso. Não esquece que os poderosos do mundo conspiram contra o ungido. Eu me lembro até de algo que um irmão contou. Ele é pastor e ele conta, falando a respeito disso também. Ele disse que no interior de São Paulo, lá do estado de São Paulo, um vereador estava lá eleito já. Aí chegou outro vereador, chegou para ele e disse assim: escuta, você já escolheu os seus 2 terrenos? Ele falou: 2 terrenos? Que terrenos? Ele falou: você não está sabendo?
nós vamos depois ter a votação para a gente aprovar a liberação daquele local e cada um de nós vai ganhar 2 terrenos. Você já escolheu o seu? Ele falou, não só não escolhi, como se eu souber que alguém pegou, eu denuncio. Você vê? Às vezes, tem gente séria lá. Às vezes tem gente que é colocada lá e tem uma boa postura, uma boa posição. Mas sabe o que aconteceu durante aqueles 4 anos? Nada daquele candidato, daquele vereador, foi aprovado. Todos os projetos dele... Aliás, quando você vê um vereador prometendo que vai fazer, que vai acontecer, irmão, é projeto. E se passar, aí ele faz. Se não passar, não faz. Aquele especificamente, o irmão lá conta, que nem nome de rua ele conseguiu aprovar. Você tem ideia que é isso? Nem os projetinhos de nada. Não. Ou seja, fizeram um lobby e conspiraram contra ele. Ele saiu... Quem que vai votar nesse camarada depois na próxima eleição? Nem os parentes dele, nem a esposa. Eu conheço, particularmente, político honesto. Conheci. Aliás, no final dos 4 anos dele, de tão honesto, ele saiu devendo muito mais, nos 4 anos, do que quando ele entrou. Muito mais. Até hoje a gente tem caminhado com ele. Eu atendo ele pessoalmente. E ele é uma pessoa, assim, íntegra. Porém, até hoje ele sofre amargamente por não entrar no esquema. Porque a gente precisa entender uma coisa. Às vezes a sua intenção e a minha vai ser ótima. Mas os poderosos, os príncipes deste mundo conspiram contra o teu Senhor, o teu Deus. E de qual reino nós temos que fazer parte? Né? O irmão até falou ontem, eu achei muito interessante, né? Que se a gente fica em cima do muro, a gente tem que tomar uma posição, ou do lado esquerdo do muro ou do lado direito. Tem que tomar uma posição. Porque em cima do muro é do diabo. O muro é do diabo. O muro pertence a ele. O muro é dele. Então, e aí eu vendo, a gente vê aí os candidatos e tal, quando eles são perguntados, na verdade eu pesquisei só acerca desse assunto, sobre aborto, sobre liberação das drogas, sobre casamento homossexual, esses que são ditos evangélicos, esses que gostam de ser chamados de pastor, não sou pastor fulano de tal. Outra coisa, irmãos, que a gente tem que considerar, esse camarada está lidando com algo santo. Ninguém vai pedir um serviço de garçom? Quem? Eu queria ser garçom, vou deixar meu currículo, sei quem? Eu sou pastor José. Meu pastor, aqui você é garçom. Ninguém faz isso, não é verdade? Sabe por que eles usam um termo da palavra para tentar angariar votos de cargo público? Porque ele quer arrancar a lã das ovelhas. A verdade é essa. Ele quer usurpar algo que na verdade é santo, que na verdade é sagrado. Foi o Senhor que colocou essas questões. Mas quando eles são perguntados sobre aborto, sobre legalização das drogas, sobre o homossexualidade, eles, não, isso aí é assim. Uma disse assim, uma evangélica, sem citar nomes, ela disse assim, eu vou fazer um plebiscito, ou seja, depois o povo vê o que ele decide, né? Eu particularmente, ela fala assim, declara, eu particularmente sou contra, mas eu acho que está errado, por exemplo, um casal, como é que fala? Uma união homossexual. 2 seres humanos. Não poder, ela falou assim, eu acho errado eles não poderem, por exemplo, partilhar meus planos de saúde, eu acho errado eles não poderem comunicar os bens, ser herdeiros. Então, ela na verdade falou a mesma coisa, né? O outro falou, não, eu sou contra, mas eu não condeno, tal. E o pecado começa assim, irmãos, a gente não condena, a gente tolera e logo a gente aceita e daqui a pouco estamos abraçados. Tipo assim, eu sou contra, mas preciso do voto dele. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Então, eles vão falar assim, estão em cima do muro, né? Então, como nós vimos semana passada, estão com um pé numa canoa e outro pé em outra canoa. Não fazem o que nós precisamos fazer. Irmãos, nós somos comprados por preço. Nós somos comprados por sangue. Vamos tomar uma posição pelo Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que tomar essa ou aquela decisão. Eu estou dizendo que as nossas decisões, sejam elas desse tamanho, têm que ser tomadas diante do nosso Senhor. Colocadas diante do Senhor.
E será que a gente poderia, então, vamos falar assim, não, meu irmão, será que a gente pode participar? Então, eu queria assim, eu senti que eu tenho um chamado para ser um candidato político, um vereador, deputado, sei lá. Irmão, ora ao Senhor, coloca o seu joelho no chão. Particularmente, eu acho muito difícil, porque os poderosos conspiram contra esse mundo. Mas o irmão tem o Senhor, tem o nosso mediador chama-se Jesus Cristo. É Ele o nosso mediador. A verdade, irmãos, é assim, nós vivemos nesse mundo, vivemos no Brasil, nós temos as nossas obrigações mesmo, né? Nós temos os nossos deveres, nós temos que cumprir nossos compromissos. Aliás, um dia perguntaram para Pedro, vocês pagam impostos? Né? Aí Pedro falou, nós pagamos sim, né? Ele foi todo, né? Aí depois ele foi ter com Jesus já sabia, né? Falou, Pedro, e aí, nós pagamos impostos? Aí Pedro, né? Isso está lá em Mateus capítulo 17. Mas aí ele falou, Pedro, então agora para dar um testemunho, você vai pagar imposto. Nós vamos pagar impostos agora. Não é porque o meu reino é daqui. Entende, irmãos? Nós não pagamos imposto porque aqui é o nosso mundo, aqui é o nosso reino, não. Nós pagamos impostos para dar testemunho. Nós votamos para dar testemunho. Eu sei que você não é obrigado a votar em ninguém, mas você é obrigado a votar. Então, se você é obrigado a votar, então vai e vote. Tem que votar. Tem que ir lá e cumprir o seu, não é nem seu dever cívico, mas é cumprir a palavra de Deus, que diz que nós devemos estar sujeitos. Agora, entenda uma coisa. Você é cidadão do Brasil. E isso precisa ficar bem assim, equilibrado na nossa mente. O nosso Brasil, ele tem uma coisa que chama hierarquia das leis. Então, a primeira coisa que você tem é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é o ápice que governa e comanda as normas e regras desse mundo. Nada que venha depois da Constituição Federal pode ir contra a Constituição Federal. Pelo menos, teoricamente, não pode. Ainda que na prática você vai falar que não é assim, mas se você busca um reino de justiça, não é esse ainda, irmãos. Estamos aguardando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, depois disso você tem então as normas. Vamos dizer que você tem o Código Civil, você tem o Código Penal, você tem as leis de trânsito, você tem os estatutos, você tem... Tudo está abaixo disso. E nada pode ir contra a Constituição Federal. Irmãos, para nós que cremos na palavra de Deus, essa palavra ela está acima da Constituição Federal. Entenda isso. Essa palavra diz que nós devemos nos sujeitar às potestades instituídas. Já nós vamos ver o texto. Mas entenda uma coisa, se diz que nós somos obrigados a pagar impostos, somos obrigados a não furar sinal vermelho, nós temos que obedecer. Agora, se vier uma lei dizendo assim, você é obrigado a se tornar homossexual, aí você vai ter que ir contra, porque a lei da palavra de Deus está acima. Entende isso, irmão? A hierarquia das leis, a lei máxima é o que também tem guardado o povo de Deus. Nós vamos ver isso também. Mas a palavra de Deus está acima. E se você cumprir essa palavra, a gente não consegue, né? É só pelo Senhor. Mas eu quero dizer assim, quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então, qual casa que está sobre uma rocha, que é uma casa que se abala? Aí o Senhor fala daquele homem imprudente que edifica a sua casa sobre uma areia. Aí a sua casa você pode considerar como a sua casa espiritual, como o seu homem interior, você pode considerar a sua casa, a sua família, você pode considerar essa casa reunida, os irmãos. Se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha que é o Senhor, irmãos, o Senhor diz que ele não vai ser abalado. E se nós somos perseguidos por causa dessa palavra, nós somos bem-aventurados ainda. Olha que coisa. Vamos ver um outro salmo, irmão. Salmo 33, 12. Eu sei, irmãos, que a gente acredita nessa pessoa, naquela pessoa. Não, esse aqui sim. Né? A gente até comentou, morreu aquele candidato lá do acidente de avião. Puxa vida, aquele era o salvador da pátria, né? Depois o cara foi quase
canonizado, né? Porque ele virou um santo. Irmãos, aqui ó, 33, Salmos 33, 12. 12. 33. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. É isso aí. Feliz é a nação. Cujo Deus é o Senhor. É isso aí, irmãos. Não tem jeito, não tem o Salvador da pátria, queridos. Feliz é a nação cujo o Deus é o Senhor. E isso, como que eu posso dizer isso para uma nação, sendo que não é verdade nem na minha casa ainda isso? Na minha casa eu tomo as minhas decisões, se eu tenho dinheiro eu viajo, se eu não tenho eu não viajo. Eu que governo, o dinheiro que manda, se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho eu não compro, é o dinheiro que toma as decisões na minha casa. Ô, irmãos, estabeleçamos o reino do nosso Senhor dentro da nossa casa, aqui dentro, uma casa espiritual, no meio dos irmãos. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você quer ver uma nação feliz? Deus é o Senhor. E Senhor fala do quê? De alguém que manda. Quando você fala assim, ó, daquelas terras lá, aquele lá é o Senhor, você está querendo dizer que aquele lá é o proprietário da terra, não é assim? Aquele lá que é o Senhor, o senhorzinho, que é o filho do Senhor, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui um pouquinho para frente, Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que pratica a iniquidade. A gente olhar para esse texto aqui assim, aleatoriamente, a gente pode achar que ele não está falando com a gente. Pode achar que ele está falando de outro assunto, outra coisa. Mas, irmãos, quando a gente vê essas notícias aí de mensalão, de roubo, de extravio de dinheiro, de mandou para as Ilhas Caimãs, a gente fica tão bravo, tão bravo. Sabe por que fica bravo? Porque joio é agarrado na terra. Quer conhecer o joio? Depois de maduro, o trigo, você vê as raízes dele saindo para fora. Como quem diz assim, eu estou desapegado dessa terra. O joio não, o joio ele está agarrado nessa terra. Então ele é um camarada indignado, bravo, sempre revoltado. Só que ele fala uma outra coisa, nem tem as invejas do que pratica a iniquidade. A Bíblia está chamando esse camarada de invejoso. Está falando assim, ó, você está bravo com aquele cara porque na verdade você queria estar no lugar dele. Eu posso dizer, irmãos, dentro de nós a revolta chama-se inveja. Inveja. Você já pensou? Ah, o que faltou foi oportunidade, então. A gente queria estar lá no lugar deles e queria também um pouco no nosso bolso. O Senhor tenha misericórdia de nós. E o versículo 2, ele sabe qual que é a penalidade desses camaradas aí? Pois dentro em breve eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ulisses Guimarães, Celso Pita. Eu estou dizendo assim, daqueles que tive bastante escândalo e já, ó, não estão mais aqui. Por que você está bravo? Celso Pita pulou? É, morreu, né? Eu não sabia. Ah, faz mais de 5 anos. Você vê? Nele, a memória dos ímpios é apagada. É isso mesmo. A memória dos ímpios, ó, é apagada mesmo. Ou seja, Celso Pita, a memória dele já foi. Ninguém lembra mais dele. Né? Lá na cidadezinha onde eu fui criado, tinha um prefeito lá por nome de Hélio Ponce, que ele era o maior ladrão que tinha na região lá, sabe? Acho que ninguém deu mais golpe no estado como ele lá na região. Então ele construiu mansão, ele tinha propriedades, madeireira, ele era o dono da cidade. E aí na campanha do Orestes Quercia a governador, ele foi fazer uma visita lá pro governador em um local que ele estava lá, para essas coisas de político, né? E bateu de frente com um caminhão de leiteiro e morreu. A cidade até chorou, sabe, no dia da morte dele, porque ele era esses políticos bem populistas, né? Aí depois aí foram descobrindo as falcatruas, as tranqueiras, porque depois que o cara morre, aparece tudo, né? Quando ele tá vivo, ele consegue encobrir, né?
Mas até aquelas mansões que ele tinha lá, hoje é tudo escombro, foi tudo pau. E ele já foi embora faz muito tempo. Ninguém lembra mais. Nem lembra. É isso mesmo. É isso mesmo, a gente não lembra mais. Irmão, você tá bravo com esses camaradas aí? Irmão, não tem de Guinness, por causa dos malfeitores e por causa do perverso que prospera em seu caminho. Deixa a ira, abandona o furor. Deixa, não esquenta não, queridos. Vamos olhar para o reino. Vamos olhar para o nosso Senhor. Não é o Salmo 37 que fala? O que o versículo 25 diz? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você está preocupado com o quê? Aqui Davi está dizendo assim, eu já fui moço e agora estou velho. Eu nunca vi dentro dessa minha... E olha que Davi era um homem de experiência. Ele falou, nunca vi um justo desamparado. Né? Se o Senhor permitir, né, o irmão Jonas vai trazer o encargo sobre Romanos 5, né? Justificados depois mediante a fé. É esse justo aqui que o irmão vai trazer depois. Esse justo. Justificados pela fé em Cristo. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. E a promessa não é só para nós, é para os nossos filhos, para os nossos netos. Nem a sua descendência mendigar o pão. Graças ao Senhor, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Ele é um Deus fiel, um Deus que não deixa, não abandona. Por que nós estamos preocupados com essas coisinhas? E a gente gosta de mudança, nós queremos fazer protestos, revoltas. Esse texto, quando eu vi, eu fiquei com vergonha de mim. É um livro para frente, Provérbios 24. Provérbios 24, 21. Temei ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos. Isso. Uma outra versão? Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. E não te ponhas com os que buscam mudanças. Olha só. Com os que buscam mudanças. Primeira coisa, nós aprendemos que filho meu, filho, é filho de Deus, irmãos. 23 vezes eu contei no livro de Provérbios essas duas palavras, filho meu. Todos nós aqui somos carentes de pais. Todos nós somos carentes de pais. Uns mais, outros menos. Se o teu pai foi muito bom, te supriu, te guardou, eu tenho até uma certa pena de você. Porque talvez algumas coisas nos impedem a procurar o verdadeiro pai. E quando a palavra de Deus vem e diz assim, teme ao rei, filho meu. Sabe quem que é o rei aqui? Não é o rei Jesus. Esse rei está com letra minúscula. Esse aqui são os presidentes, os prefeitos, os governadores, até a polícia, até o soldado militar. Teme. Filho meu. Olha só, sabe por quê? Porque você tem um pai. Filho meu, a nossa carência, a nossa necessidade de um pai. Filho meu. E não te associes, ou seja, não entra nessa daqueles que querem mudança. Você quer mudança? Sai fora. Teme ao Senhor e não te associes com os revoltosos, é uma versão, e não te associes com os que buscam mudança. Não te associes, pula fora disso aí. O que você pode fazer é temer. Vamos ver o outro texto então? Para a gente confirmar isso. Romanos capítulo 13. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Você não concorda não com a autoridade que está aí? Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Toda a autoridade. Tem outra versão que fala toda alma. Toda alma, né? Esteja sujeita às autoridades, porque as que existem aí foi por Deus instituídas. Ele vai explicar por quê. Vamos ver por quê. Versículo 2. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É a palavra de Deus que está falando. A palavra de Deus que está dizendo. Irmãos, uma vez meu irmão me mandou um texto, né, para eu ler para ele. Ele estava escrevendo porque estava tendo uns pardais aí na cidade. E ele mandou um texto perguntando o que eu achava. Eu falei, irmãos, se o pardal está lá, se o governo está aí, se a polícia mandou, sujeita, irmão. Está aqui, ó. Porque se nós não sujeitarmos ao homem que nós vemos, como que nós vamos obedecer àquele que nós não vemos? Responde para mim isso. A palavra de Deus faz essa pergunta.
Como que nós vamos obedecer aquele que nós vemos? Como nós vamos obedecer aquele que nós não vemos se nós não obedecermos aquele que nós vemos? E aí? Toda autoridade, toda alma esteja sujeita às autoridades. Ele vai explicar por quê. 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer na autoridade? Faze bem e terás o louvor dela. Irmãos, é injusto, é corrupto, é iníquo, é o nome que você quiser pôr, mas obedece. Porque se nós obedecermos a autoridade, é como se nós estivéssemos obedecendo a Deus. Aliás, você já parou para pensar se não existisse autoridades nesse mundo? Isso aqui seria um caos. Aliás, mesmo com essa autoridade, a coisa está tomando uma proporção e bem provavelmente nós já estamos aí chegando nas tampas da misericórdia e da longanimidade de Deus. E aí vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. E aí você vai ver o que é caos mesmo. Mas, irmãos, enquanto isso, essas autoridades aí foram colocadas como ministro de Deus, para nos guardar, para nos proteger. Imagina se não tivesse. Olha o versículo 4, por favor. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Tá vendo? Isso aí. É ministro de Deus. Da forma como é. Não é como Deus desejaria. Deus deseja ser o Senhor da nação. É isso que o Senhor deseja. Mas, irmãos, nós sabemos o que aconteceu. Agora nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tem um texto, a gente não vai ver, mas está lá em Números capítulo 16. Ali está um texto que fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Ou seja, eles se uniram contra a autoridade de Moisés. Moisés tinha sido colocado por Deus para guiar todo aquele povo no deserto. E eles acharam que não estava bom, vamos contra Moisés. Vamos lá. E se levantaram, se revoltaram. Irmãos, Moisés ficou muito triste com aquela situação. Eu imagino que ele perdeu noites de sono. 250 homens foram engolidos pela terra. Quando nós nos rebelamos contra as autoridades que Deus institui, não foi só aqueles que se rebelaram que morreram, não. Foram seus filhos também. Pode pegar o texto lá e olhar. Irmão, pode pegar o texto lá e olhar. João 19:10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos, para Jesus, está dizendo assim: você não vai me responder as perguntas? Você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou para te soltar? Eu tenho autoridade. O que Jesus responde para ele? 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Tá vendo, irmão? Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Olha só, irmãos. Ô Pilatos, eu concordo, você tem autoridade mesmo. Mas você tem a autoridade que o meu Pai te deu. Que Deus te concedeu. E você está aí, Pilatos, como ministro do meu Pai. Essa é a realidade aqui. Você foi colocado aí porque o meu Pai colocou você. Essa que é a realidade. Agora, irmãos, qual é a nossa posição? Né? Então, eu creio que a primeira posição seja não te indignes por causa dos malfeitores, como nós lemos no Salmo 37. A segunda, Romanos 13, toda alma esteja sujeita a autoridades, porque elas são ministros de Deus. A terceira nós vamos ver, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Irmãos, 2 versículos tão preciosos, mas tem uma palavra no versículo 1, aliás 2, que é até importante você grifar ela aí. Ó.
ela está escrito assim, ó, antes de tudo. Antes do que? Antes de você se indignar, antes de você se associar com os revoltosos, antes de você ir contra as autoridades instituídas, ele diz, antes de tudo, exorto, ou na versão admoesto-te, que faça súplicas, intercessões e ações de graças também. Semana passada nós fizemos um desafio, né? Agora nós estamos na era do desafio. Orar pelas autoridades. Orar pelo Alexandre Kiref, orar pelo nosso governador Beto Richa, orar pela nossa presidente, pela nossa presidenta Dilma Rousseff, né? Orar pelos poderosos desse mundo. Então ele já fala, e dá graças por eles, com ações de graças, não é o que está falando aí? Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade. Para que? Aí tem um propósito. Sabe para quê? Para quê? Hã? É escrito aí o propósito de você fazer isso. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha, irmãos, para que vivamos uma vida tranquila, mansa. Por quê? Porque a gente vive indignado, bravo, nervoso, irritado. Esse é o propósito. Oramos então pelas nossas autoridades. Respeitamos as nossas autoridades. Obedecemos as nossas autoridades. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o versículo 1 e 2. Por favor. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Se ressuscitaste com Cristo. Se você crê que você morreu com Cristo e que você ressuscitou com Ele, ou seja, você tem uma nova vida em Cristo, então agora você vai buscar. Sabe o que você vai buscar? As coisas do alto. Onde? Em Cristo. Está assentado à destra de Deus. E não só buscar, mas você vai também, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima. Tá vendo? E não nas que são. Do que está ocupando o nosso pensamento, irmãos? Pensar nas coisas de cima. Sabe por que nós vivemos um mundo marcado por desesperança, por desespero ou por falta de esperança? Porque nós pensamos nas coisas de baixo. O que diz lá em Filipenses, capítulo 4? Lá, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o nosso pensamento é as coisas da terra. Por isso que a vida não é mansa, não é quieta, não é sossegada. É um desespero, é um jugo pesado, um fardo pesado. Então, irmãos, primeira coisa, não nos indignemos por causa de malfeitores. Segunda coisa, estejamos sujeitos às autoridades que foram estabelecidas pelo Senhor. Terceira coisa, antes de tudo, orar por eles, interceder por eles, pelo síndico, pelo presidente do bairro, pelo prefeito, pelo guardinha da rua. Orar, irmãos. O Senhor não concorda com nada disso que eles estão fazendo. Não concorda com nada disso. Você falou, citou 1 e 2, mas eu acho que o 3 aí também... 3, amém? Lê, por favor. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Sim, de Timóteo, né? Porque Timóteo, isso é bom, porque isso é bom e agradável. Tá vendo? Isso agrada. Isso agrada o Senhor. O Senhor não concorda com o que eles fazem. Ele se agrada com a nossa postura. Né? Semana passada mesmo, os irmãos estavam saindo aqui e se assustaram com o menino ali cuidando do carro, né? E realmente, estava lá e no cantinho ali, né? Levou um susto. Ele não vem sempre, ele vem de vez em quando. Eu peço para ele, vem toda segunda-feira aqui e cuida dos carros para nós. Né? Mas a gente sabe a vida que ele leva. Eu sei que ele é um menino que tem andado por caminhos tortuosos. E sempre eu converso com ele, e aí, você está botando o seu pé aonde? Sempre eu dou uma intimada nele, né? Mas quando ele vem aqui, aí eu dou um dinheirinho para ele, cuidar dos carros. Ele não vem sempre. Irmãos, eu não concordo com nada do que ele faz, mas enquanto ele está ali cuidando dos carros, ele está sendo ministro nosso aqui. Então, Deus não concorda com as coisas que esses homens fazem. Mas enquanto ele está estabelecido lá, eles estão sendo instrumentos do Senhor.
Nós sendo lá usados pelo Senhor. Então nós devemos o quê? Interceder. Irmãos, eu queria encerrar dizendo que todos aqueles países, Estados Unidos mesmo é uma referência nisso, a sua lei, a lei do seu país, ela foi feita com a Bíblia na mão. Por isso que é um país tão próspero como é hoje. É algo assim pronto mesmo, é algo diferenciado. Até hoje, apesar que hoje não tem mais o testemunho do Senhor, mas quando aquele país foi colonizado, eram irmãos que antes de tomar uma decisão no plenário, sabe o que eles faziam? Eles oravam a Deus. E se algum irmão por acaso jogasse o nome de Deus em vão, ele mesmo, ali em ato de reverência, pedia perdão ao Senhor, pedia perdão para aqueles que estavam ali. Mas nenhuma decisão era feita sem oração. Assim começou. A gente sabe como está hoje. Por isso que eu acho que tem que considerar quando algum irmão fala que quer estar junto nesse meio. É muito difícil. É muito difícil. Mas nós temos dentro do nosso país uma coisa que é chamada de 3 poderes, em que todos nós estamos de alguma maneira sujeitos. É o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? Então um faz as leis, o outro administra as leis, o outro julga as leis, o outro elabora as leis. Então cada um tem o seu papel. E eles estão ali também como ministros de Deus. Isso para governar as esferas municipal, estadual e federal. Agora, irmãos, a Igreja de Deus, ela é governada por 3 poderes também: Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus disse que esses 3 são um só. Vamos ver um texto então para a gente. 2 Coríntios, capítulo 13. 13. Do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Irmãos, não tem erro. Nós precisamos buscar do Senhor realmente esses 3 poderes aqui, que nós não compreendemos, mas eles são um só. 3:13, 2 Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Amém. No novo céu e nova terra, aí vai habitar algo que nós buscamos, que é a justiça. Irmãos, segurança, novos céus e nova terra. Irmãos, saúde, Jesus Cristo te dá saúde. Irmãos, alegria. Você quer um asfalto legal? Lá serão ruas de ouro. Nós não temos ideia do que é isso. Nós não temos, assim, consciência do que quer dizer um novo céu e uma nova terra. Claro, irmãos, tem muita questão que é referido ali, que está falando de um gozo perene, sublime, algo que pode não ser algo literal, mas eu quero dizer para os irmãos que o que nós buscamos aqui não é aqui. Não é aqui. Nós temos aqui o Senhor, conforme nós iniciamos, orando por nós, pedindo por nós, rogando por nós. Em 1 Pedro 2,9, eu vou ler aqui, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe qual a nossa finalidade? Proclamar as virtudes de Cristo. Mas, Senhor, crava a tua palavra nos corações aqui, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Bendito seja. Amém, Senhor. Amém.